E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Dilan Silva, sou professor da Rede Força Máxima, trabalho na unidade da PS Escolar, e hoje aqui a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o período que a gente conhece como Guerra Fria. Hoje a gente vai falar de alguns tópicos, né? Nós vamos abordar alguns assuntos que ocorreram dentro desse período. Hoje a gente vai falar da Primavera de Praga, da Guerra do Vietnã e dos movimentos sociais do Ocidente. Tranquilo? Os movimentos sociais do Ocidente, a gente vai frisar o ano de 68, né, que vai ocorrer aí o movimento estudantil na França, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, a guerrilha na América Latina, né, uma série de coisas no mundo ocorre em 1968. Vamos falar aí sobre manifestações para o fim da Guerra do Vietnã. Vamos falar da Guerra do Vietnã, a primeira guerra transmitida diretamente, né, ao vivo, gravada do campo de batalha direto para o lar, transmitida através da televisão. E vamos falar da Primavera de Praga, né, uma manifestação aí contra o domínio da União Soviética dentro de um país socialista. Tudo bem? Vamos seguindo. O primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é referente à Guerra do Vietnã. E para falar sobre a Guerra do Vietnã, a gente vai ver as guerras de independência do Vietnã. O Vietnã, ele fica na região que é conhecida como Indochina, e ele era uma possessão, uma ocupação francesa desde o século XIX. Por quê? Por conta da corrida imperialista, por conta daquela corrida da partilha da África, da tentativa de dominar o mercado asiático. A França acaba tomando e dominando o território que era o Vietnã. Tranquilo? Só que essa dominação francesa ela vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão, né, ali com seu expansionismo, ele vai dominar a região do Vietnã. Lembra que a gente falou que o Japão ele dominou a China, a Coreia e também outros territórios? Então, um outro território que o Japão domina é o Vietnã. Tudo certo? A dominação japonesa vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a rendição japonesa, né, os japoneses saem do território. Só que eles, para sair do território, né, obviamente não foi uma conquista fácil, um grupo guerrilheiro, liderados aí por um revolucionário chamado Ho Chi Minh, a gente vai falar muito dele durante a Guerra do Vietnã, foi fundamental para a derrota do Japão na região. E após essa derrota, os vietnamitas eles pensavam que a França ia dar a independência para a região, mas não, pelo contrário, a França voltou a ocupar a região e vai gerar uma série de conflitos. Beleza? Então vamos falar aqui sobre a Guerra da Independência do Vietnã de 45 a 54. Os conflitos existentes na região, conhecida como Indochina, antecedem a Guerra do Vietnã. Como eu já falei para vocês, eles vêm de antes, né? A gente pode retomar aí a conquista, né? A corrida imperialista do século XIX. A região foi dominada pelos franceses durante a corrida imperialista do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas expulsaram os franceses da região. Durante esse período, fortificava-se um movimento de guerrilha ao norte denominado Viet Minh, né? Aquele movimento de guerrilha que eu falei que ia ser fundamental para expulsar os japoneses da região. Liderados por Ho Chi Minh, o movimento foi fundamental para a derrota japonesa em 45. Com a derrota dos japoneses, a França volta a dominar a região. Ou seja, os vietnamitas pensavam que a França ia conceder a independência da região, mas os franceses voltam a ocupar a região, o que ocasionou a chamada Guerra da Indochina em 1945. Vejam bem, a região sai do grande conflito mundial, né, a Segunda Guerra em 45, e logo em seguida começa um novo conflito, que é a Guerra da Indochina. Em 1954, foi confirmada a derrota francesa na Conferência de Genebra, onde a península foi dividida em 4 estados: Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Beleza? Aqui eu trouxe para a gente um mapa da divisão da região da península da Indochina. Aqui a gente tem Laos,
Camboja e Vietnã. E dentro do Vietnã, a gente ainda vai ter essa divisão no paralelo 17, né, que é o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ele vai sofrer influências e ajuda da União Soviética. Já o Vietnã do Sul ele vai receber influência do bloco capitalista. A primeiro momento ali da França, só que a França não vai ter pernas para continuar dominando a região devido aos conflitos que vão ocorrer. Com isso, os Estados Unidos chegam na região. A princípio, os Estados Unidos dá ali uma assessoria militar, depois começa a ceder alguns armamentos e, de fato, posteriormente, ocupa a região e começa, então, um conflito gigantesco aí que vai durar anos. Beleza? Na verdade, o conflito já vinha acontecendo, né? A gente só vai trocar aí a França pelos Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria. Tudo bem? Vamos seguindo. Guerra do Vietnã, de 54 a 1965. Vejam bem que a região não teve nenhum momento, um grande momento de paz, um grande momento de trégua. Entra um conflito, começa outro. Sai do conflito, começa outro. Beleza? No Vietnã do Sul, se estabeleceu o governo, que é estabeleceu, tá bom? Se estabeleceu o governo de Dinh Diem, que recebia apoio das tropas estrangeiras, a princípio francesa e posteriormente estadunidense. Então a gente vai ter um governo no Sul que é pró-capitalista. Dinh Diem perseguia os opositores do regime, execuções, expurgos e massacres. Esse contexto fez com que surgisse a Frente de Libertação Nacional, o Vietcong, uma guerrilha que possuía apoio do Norte. Ou seja, dentro da região do Vietnã do Sul, vai surgir uma guerrilha que é contra o governo do Vietnã do Sul, que é contra o governo de Dinh Diem, os chamados Vietcongs. E esses Vietcongs eles vão ter apoio dos Vietmins, que nós já falamos aqui, ó, dos Vietminh do Norte. Então, a gente vai ter uma grande guerra civil dentro aí do Vietnã. A gente vai ter um governo do Norte contra o governo do Sul, e dentro do Sul do Vietnã, a gente vai ter uma guerrilha que é contra o governo do Dinh Diem, que é um governo pró-capitalista. Tudo certo? Vamos seguir aqui, ó. E por que essa população do Sul, que vão se formar aí os Vietcongs, porque eles começam a apoiar o governo do Norte, ou seja, contra o governo do Sul. Porque o governo do Sul era basicamente um cenário de muita miséria. Olha aqui, ó, um cenário de fome, miséria, repressão, fez com que a população do Vietnã do Sul apoiasse os Vietcongs. Ou seja, a população do Sul vai apoiar a guerrilha que existe no Sul e vai ter o apoio do Norte. Então, a gente vai ter o Norte, a população, ou seja, os civis do Sul e a guerrilha do Sul lutando contra o governo de Dinh Diem. No ano de 58, os Estados Unidos enviou conselheiros militares para treinar o exército do Sul, né, o exército sul-vietnamita. Os Estados Unidos faz tipo um assessoramento, né? Ele leva algumas pessoas para ensinar as tropas vietnamitas do Sul, obviamente, né? Só que a gente vai ver que o conhecimento norte-americano ele não vai se aplicar na totalidade dentro do conflito que vai surgir no Vietnã. Beleza? Daqui a pouco eu retomo essa questão. Já o Norte recebeu o apoio bélico russo da União Soviética. Em 1964, um incidente entre canhoneiros do Norte, entre canhoneiros norte-vietnamitas e um barco de guerra estadunidense forneceu a desculpa necessária para a entrada efetiva dos Estados Unidos no conflito. Então, o incidente entre canhoneiros e um navio de guerra norte-americano era o que faltava para os Estados Unidos chegar de vez na região, participar de vez da região. E aí a gente tem a saída da França e, de fato, a entrada dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos já ocupavam a região um pouco depois do ano de 58. Né? Os Estados Unidos vão ocupar a região, mas eles só vão entrar na guerra propriamente dita em 64. Beleza? Entre os anos de 64 e 74, cerca de 1 milhão de pessoas morreram. E um dado aí extra, né? Durante a Guerra do Vietnã, durante a investida norte-americana contra o Vietnã, foram lançadas mais bombas na região do que todas as bombas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se lançou mais bombas na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos contra o Vietnã, do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vai perceber aqui que vai ter uma desproporção das forças. O exército norte-americano, o exército estadunidense, né, mais preparado, melhor armado, né, vai utilizar todo o seu aparato bélico contra um povo que era muito simples. Mas isso também não vai garantir a vitória dos estadunidenses. Né? Mas a gente vai ver algo desproporcional, um excesso de força por parte dos Estados Unidos no conflito. Tranquilo? Um fato marcante na Guerra do Vietnã foi o uso de armas químicas. A gente vai ter aí a presença de uma arma chamada napalm, né? As bombas de napalm. O napalm, ele basicamente queima tudo que toca. Né? O Vietnã é um país, eu não sou geógrafo, né? Mas é um país que tem um clima tropical, matas fechadas, densas, e o exército norte-americano não vai estar ambientado para o combate desse tipo de território. A solução para conseguir conter, né, as baixas norte-americanas vai ser tacar fogo nas florestas, por exemplo, despejando napalm, bombas de napalm na região. Beleza? O exército dos Estados Unidos, ele era muito bem treinado, tinha os melhores equipamentos e tal, mas eles não foram preparados para uma guerra no estilo de guerrilha. Por quê? O exército americano sabia lutar uma guerra em que eu estou uniformizado e o meu inimigo também está. Ou seja, eu consigo enxergar meu inimigo por conta de um uniforme diferente, enfim. Numa guerrilha, não existe uniforme. Numa guerrilha, o cara usa a roupa do dia a dia. Então, os Estados Unidos vai julgar basicamente todo vietnamita como um inimigo. Então, ele não vai saber quem é amigo e quem é inimigo. Os vietnamitas vão utilizar táticas e técnicas que os Estados Unidos desconheciam. Os caras, como conheciam as florestas e tal, eles vão preparar armadilhas, vão usar túneis, que vai ser fundamental para a vitória do Vietnã no conflito contra os Estados Unidos. Né? As mulheres dos bordéis, as prostitutas que existiam, né, vão atuar de maneira a passar doenças, né, sexualmente transmissíveis aí para o exército norte-americano. Né? Então vai ter um apoio da população em si do Vietnã contra o desmando dos Estados Unidos. Tem uma cena muito forte que eu não tive coragem de colocar aqui nos slides para vocês, que é um vietnamita tomando um tiro, né? Um tiro a queima-roupa na cabeça, e essa cena rodou é uma filmagem, né? Tá aí no YouTube, em qualquer lugar que vocês quiserem ver, para a gente ter uma noção de como era tratado as pessoas ali, né? Dentro do Vietnã. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. O uso de armas químicas e o grande número de baixas de soldados estadunidenses fez com que a sociedade civil dos Estados Unidos fosse contra a permanência do conflito. Uma série de manifestações vão ocorrer nos Estados Unidos, pedindo o fim da Guerra do Vietnã. Outro dado interessante é que o aumento do consumo de drogas tem um salto gigantesco pós-guerra do Vietnã. Por quê? Por conta dos horrores da guerra, muitos soldados utilizavam substâncias entorpecentes para se manter ali no fronte de combate. Né? Então, o cara estava ali sempre doidão, usando droga na frente do combate. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta viciado. Então, o número de viciados nos Estados Unidos, com o fim da guerra do Vietnã, vai aumentar de maneira gigantesca.
beleza? O cara utilizava ali estimulantes químicos, né? Drogas para se manter acordado, para se manter alerta, enfim. Né? Então, quando esse cara volta para os Estados Unidos, ele volta mega viciado. Resultado, o número de dependentes químicos dos Estados Unidos aumenta, beleza? Em 1974, as forças estadunidenses se retiram do país. Né? Os Estados Unidos, por conta aí da opinião pública e do grande número de baixas que os norte-americanos vão ter, eles vão se retirar do Vietnã. Em 75, a guerra termina com a vitória do Norte e a capital do Sul passou a ser chamada de cidade de Ho Chi Minh. Beleza? Aqui a gente tem algumas fotos emblemáticas, né, da Guerra do Vietnã. A primeira foto aqui é uma floresta sendo bombardeada por napalm. Era basicamente isso, uma bola de fogo. Eu falei, tudo que o napalm toca, ele queima. Tranquilo? Essa foto também é muito emblemática. Essa foto é conhecida como a foto da menina da Guerra do Vietnã. Essa menina aqui, hoje é uma senhorinha, o nome dela, desculpa, eu tenho que ler, que é difícil, né? É Kim Phuc Van Thi, não sei se está certo a pronúncia, mas essa menina, vou chamá-la de Kim, que é o primeiro nome dela, né? A roupa dela foi toda queimada por napalm. A pele dela está queimada por napalm. Ela sobreviveu a um bombardeio de napalm. Aqui a gente tem uma foto dela um pouco mais velha e olha as costas dela como está. Ela é dessa mesma criança, ela teve basicamente o corpo todo queimado por napalm. Essa era o tamanho assim, da desproporção da força dos Estados Unidos. Vejam só, esse aqui é o exército americano na Guerra do Vietnã. Beleza? Helicópteros, pessoas bem treinadas, armadas. Esse aqui, essa foto aqui, que eu coloquei para vocês à direita, é a guerrilha vietnamita. A gente consegue ver aí uma desproporção do aparato militar. Beleza? E lembra que eu falei aqui que os vietnamitas eles utilizavam de diversas técnicas que os norte-americanos não conheciam? Uma dessas técnicas eram esses túneis, né, que enganavam os norte-americanos. Nessa imagem aqui, a gente tem o quê? Bom, a gente tem um bombardeio de napalm, né? A floresta pegando fogo. Tudo certo? Aqui a gente tem tropas americanas. E no meio do cenário de guerra, desconhecido, uma floresta fechada, uma floresta tropical, né? Os vietnamitas eles cavaram esses túneis que se ligavam, né? Tinham passagens secretas, tinham armadilhas. Né? Então, o que acontece? Um vietnamita está trocando tiro com o exército norte-americano, o exército norte-americano ele avança e no meio da floresta o vietnamita some. Os americanos, os estadunidenses não entendiam como esse vietnamita sumiu. E muitas das vezes o cara ele entrava num túnel desse, rodava toda a conexão que existia por baixo e saía num outro ponto e continuava lutando. E quando os estadunidenses conseguiam achar esses túneis, eles deveriam saber o caminho correto. Por quê? No meio dos túneis tinham armadilhas. Então, essa é uma tática que vai deixar o exército norte-americano, o estadunidense, desnorteado. Eles não vão saber lidar com essa tática de guerrilha, com esses túneis que são interligados. O vietnamita está num ponto, daqui a pouco ele some e aparece em outro, dando um tiro. Né? Então, essas vão ser as táticas utilizadas pelo exército guerrilheiro vietnamita contra, por exemplo, o bombardeio de napalm. E nessa foto aqui a gente tem pessoas no Vietnã se protegendo de um ataque. Né? A gente pode ver aí a cara de pânico de uma senhora, crianças, enfim, se vocês digitarem no YouTube, no Google, Guerra do Vietnã, as imagens são terríveis. Né? É um uso desproporcional de forças contra os vietnamitas. Tem um filme, que hoje é um filme antigo, porque eu era criança na época desse filme, que é o
o Rambo 2, né? Tudo que o Sylvester Stallone faz naquele cenário é o contrário. Né? São os vietnamitas que fizeram isso com os norte-americanos, de conseguir se esconder na mata, se esconder na lama, enfim. Os norte-americanos tomaram uma surra na Guerra do Vietnã e tiveram que sair em retirada em 74. Né? Até mesmo porque a opinião pública se virou contra a Guerra do Vietnã. Afinal, essas imagens que a gente está vendo aqui, né, do bombardeio, da criança queimada por napalm, chegava às televisões dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada. O espectador estava sentadinho na casa dele, no conforto dos Estados Unidos. E ele via os horrores da guerra chegando ali. Com isso, sabendo do número de baixas norte-americanas e até mesmo parte da população se sensibilizando com a questão do Vietnã, a gente vai ter aí um movimento hippie, uma série de movimentos pedindo pelo fim da guerra, né? A gente vai ter aí uma mudança da opinião pública dos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã e fazendo uma grande pressão a ponto das tropas estadunidenses se retirarem do Vietnã em 74. Tranquilo? Então, agora a gente vai para um outro tópico, que é a Primavera de Praga. Praga, a antiga Tchecoslováquia, ela fazia parte do bloco da União Soviética, né? Do bloco dos países socialistas. Só que, com o passar dos anos, assim como a gente viu, né, na outra aula, que países, aí, por exemplo, como a China, né, rompe a relação com a União Soviética, a gente vai ter outros países da Europa aí que vão romper, né, com o socialismo soviético, com o comunismo soviético, e a Tchecoslováquia vai tentar seguir esse caminho aí. Né? Vamos lá. A Primavera de Praga foi um movimento contra o direcionamento político da União Soviética, que a União Soviética impunha à Tchecoslováquia. A União Soviética ela tinha um partido central soviético que delimitava e dava as ordens aos outros partidos. Os partidos, por exemplo, o Partido Comunista da Tchecoslováquia. E o Partido Comunista da Tchecoslováquia deveria ter uma política favorável a Moscou. Tranquilo? Vamos lá. O secretário do Partido Comunista Tcheco, Alexander Dubček, junto com outros intelectuais, pretendiam adotar medidas mais brandas do que as ordens de Moscou. Ou seja, a galera do Partido Comunista Tcheco começaria um processo, uma condução do socialismo diferente das ordens que vinham da União Soviética, diferente das ordens que vinham de Moscou. Por exemplo, ele queria flexibilizar e ampliar os direitos civis, a liberdade individual, a liberdade de imprensa, o culto de religião e a formação de partidos políticos. Por quê? Não tinha oposição. O partido que existia era o Partido Comunista Tcheco. O partido único. Tudo bem? Se acordo aí entre Moscou e Praga, ou seja, entre Rússia e a Tchecoslováquia, e em 68, tropas do Pacto de Varsóvia, lembram o que é o Pacto de Varsóvia? Né? A gente falou sobre isso no contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinha lá no bloco capitalista a OTAN, que é o braço armado do Plano Marshall, lembra? E a União Soviética constituiu o Pacto de Varsóvia. Sempre que o comunismo estivesse ali sobre uma ameaça, o Pacto de Varsóvia iria ajudar. Então, tropas do Pacto de Varsóvia tomam e invadem a Tchecoslováquia em 1968. O governo de Dubček é retirado, né? Dubček é deposto, e com isso começa uma série de protestos em todo o país. Uma série de protestos em toda a Tchecoslováquia. Em 1969, foi instaurado um governo alinhado aos interesses soviéticos. Essa série de reformas, essa série de manifestações é a chamada Primavera de Praga. E aqui a gente tem, né, manifestações aí contra a presença
contra as diretrizes da União Soviética, tranquilo. Aí são as fotos, por exemplo, da Primavera de Praga. Um outro tópico que a gente vai falar são os movimentos sociais no Ocidente, né? O ano de 68 foi um ano, assim, um ano mágico, né? Marcado por uma série de eventos que vai sacudir a estrutura do mundo ocidental capitalista. Por quê? A gente vai ter uma série de movimentos que vão questionar os valores impostos e o jeito de viver no capitalismo ocidental. O interessante é lembrar o seguinte, que nesse período não existia internet, nesse período, né, pouco existia o telefone, sobretudo aqui na América do Sul, né, na América Latina, e as inquietações vão surgir e vão acontecer em diversos lugares do mundo ocidental. A gente vai ter o movimento dos estudantes da França, a gente vai ter o movimento por direitos civis, feminismo, pelo movimento LGBT que vai surgir nos Estados Unidos, né? A gente vai ter aqui na América Latina as guerrilhas contra as ditaduras militares que existem em toda a América Latina. A gente vai ter manifestações contra os regimes autoritários. Então, a gente vai ter uma série de manifestações em todo o mundo ocidental capitalista, né? Então, o que rola? Sem comunicação entre eles. Foi um ano em que as inquietações já afloraram, que a galera foi para a rua se manifestar, querer mudar o mundo, né? O ano de 68, aí vem um slogan que é muito conhecido, que é proibido proibir. Sejamos realistas, desejamos o impossível. Né? Então, vai ser um ano que vai sacudir a estrutura do mundo ocidental. Na verdade, sacode, e o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo após 68. Tudo bem? Vamos seguindo. O ano de 68 foi marcado por uma série de eventos emblemáticos que sacudiu a estrutura do mundo ocidental. Rebeliões estudantis na França, luta armada na América Latina, a guerra do Vietnã e a contracultura. Né? A contracultura abrange uma série de movimentos que questionam o estilo de vida capitalista. A gente aí tem a literatura beatnik, a gente tem o movimento hippie, né? A gente tem uma série de contestações aí que vão aflorar ao longo dos anos e vão explodir no ano de 68. O ano de 68 tornou-se mítico por uma série de transformações políticas, éticas, sexuais e comportamentais que afetaram a sociedade da época. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai ter o movimento negro. A década de 60 é marcada por uma série de manifestações do movimento negro. É nesse contexto aí que a gente tem o discurso de Martin Luther King, né? Aquele "eu tive um sonho", numa marcha que Martin Luther King fez, que deu a ele protagonismo na luta dos direitos civis dos negros norte-americanos. A gente vai ter, então, uma série de movimentos, de movimentos LGBT, né? Essa era a sigla ainda na época, nos Estados Unidos, né? Questionando os padrões sexuais do mundo capitalista. A gente vai ter um movimento hippie que é muito libertário em relação à sexualidade, a relação ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas, né? Do poliamor, enfim. O questionamento do movimento hippie ele é pertinente no ano de 68, né? Um ano depois surge aí o festival Woodstock, que é um grande expoente do movimento hippie, porque os hippies norte-americanos, pegando os Estados Unidos aí como referência do mundo capitalista, eles são membros de uma classe média que basicamente questionam a classe média de dentro. Né? Os caras tiveram acesso à escola, em partes aí do movimento hippie, né? Tiveram acesso à escola, foram à faculdade e, por um momento, por alguma coisa, abandonaram a faculdade e resolveram viver a vida de uma maneira diferente em que se esperava que eles vivessem, questionando aí os padrões sexuais, o padrão de consumo, o estilo de vida, né? Então, tem todo um abalo da estrutura social dentro dos Estados Unidos. A gente vai ter aí um movimento feminista lutando pelos direitos das mulheres. A gente vai ter um movimento ecologista, a pauta da ecologia surgindo aí,
né, na década de 60. Então, vejam só quanta coisa a gente já falou sobre esse ano de 68. Tudo bem? E aqui eu trouxe algumas imagens aí sobre alguns movimentos desse aí que sacudiram o mundo ocidental. No primeiro aqui, a gente tem o movimento por direitos civis dos Estados Unidos. A questão aí, né, é muito pertinente ainda hoje, que apesar de se considerar que os movimentos civis atingiram um certo êxito na década de 60, recentemente a gente viu que é uma luta que é muito pertinente ainda nos Estados Unidos, que é a questão do homem sufocado, né? Que as manifestações estão tão grandes ou até maiores do que na década de 60, mostrando aí que tem muita coisa ainda para ser resolvida, não só nos Estados Unidos, mas basicamente em todo o mundo, né? Aflorando a questão aí da igualdade civil e do racismo. Tudo bem? Aí, aqui do lado, a gente tem uma foto do movimento hippie, né, de um ônibus com muitas cores, o estilo de vida, a vestimenta é muito diferente do padrão que existia nos Estados Unidos. Na foto aqui à esquerda, a gente tem o movimento feminista brasileiro, de mulheres que lutaram contra a ditadura militar. É uma manifestação basicamente feita por mulheres contra a ditadura militar. A gente consegue ler aqui, ó, vai tapar a boca da M ali, né? Greve, protesto contra a censura. Ou seja, são mulheres encabeçando aí um movimento de contestação do regime autoritário brasileiro. E na foto da direita a gente tem a manifestação dos estudantes franceses de maio de 1968. Tudo bem? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.